Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Eu sou o professor Reni Alves Costa e o tema da aula de hoje é modelos atômicos. Bem, na aula de hoje a gente vai discutir os diversos modelos atômicos que surgiram ao longo da história. Entretanto, o átomo ele pode ser definido como a unidade básica da matéria, tá? Sendo constituído por núcleo, que contém os prótons e os nêutrons, dando massa ao átomo, e a eletrosfera, que é composta por elétrons. Na química, a eletrosfera é de fundamental importância, pois as ligações envolvem os elétrons, mais especificamente os elétrons da última camada. E a pergunta que alguns alunos sempre me fazem é: por que é importante estudar o átomo? Bem, pelo fato do comportamento físico e químico da matéria depender da maneira pela qual os átomos interagem, e esta, por sua vez, depende da sua estrutura. É importante salientar que a ideia do átomo como uma unidade básica da matéria vem muito tempo antes do primeiro modelo atômico. Por volta de 400 anos antes de Cristo, na Grécia, o conceito do átomo já era uma ideia vigente. Inclusive, Platão defendia a ideia do átomo como um bloco constituinte da realidade. No entanto, como os gregos não possuíam aparatos científicos para comprovar tais afirmações, o conceito do átomo na Grécia era apenas filosófico, tá? Partindo de uma ontologia, ou seja, um conjunto de conceitos e definições que foram compartilhados ao longo do tempo, Como muitos de vocês já sabem, o átomo na língua grega significa algo que não é divisível, onde o A significa não e tomo significa divisível, ok? Na Grécia Antiga, os maiores defensores do átomo, se é que pode assim dizer, foram os filósofos Leucipo de Mileto e seu discípulo Demócrito. Eles fundamentaram a sua ideia baseada no fato de que era impossível que toda a matéria fosse oriunda do nada. À medida que vai se dividir a matéria, nós chegaríamos a um ponto em que nada é possível de dividir. E esse limite, ou esse bloco fundamental, seria o átomo. Nesse slide, há um comentário do filósofo Aristóteles acerca do pensamento de Demócrito. O movimento pressupõe um vazio no qual a matéria se desloca. Mas se a matéria se dividisse em partes sempre menores, infinitamente no vazio, ela não teria consistência. Nada poderia se formar porque nada poderia surgir da diluição sempre cada vez mais infinitamente profunda da matéria no vazio. Daí concluiu que, para explicar a existência do mundo tal qual o conhecemos, a divisão da matéria não poderia ser infinita. Isto é, que há um limite indivisível, que seria o átomo, tá? E aí, será que os gregos já estavam corretos naquela época? Seguindo a ordem cronológica, o primeiro modelo atômico proposto no meio científico foi o modelo do químico inglês John Dalton. Esse modelo ele surgiu ante a necessidade de explicar duas máximas da química. A lei da conservação da massa, essa lei é aquela que a gente conhece pelo famoso enunciado: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, também conhecida como a lei de Lavoisier. E também para explicar a lei da composição definida, proposta pelo químico francês Joseph Proust, que afirma que, independente da massa, os compostos reagiriam sempre na mesma proporção. Então, Dalton ele ressuscitou a ideia dos gregos e afirmou que toda a matéria é composta de partículas fundamentais, os átomos. Átomos são partículas indivisíveis, não podem ser criados e nem destruídos. Aí é o modelo conhecido por todos como o modelo da bola de bilhar. Os elementos são caracterizados por átomos, e todos os átomos de um dado elemento são idênticos em todos os aspectos. As transformações químicas consistem em combinação, separação ou rearranjo de átomos. Então, com esse modelo da bola de bilhar, ele explicava a lei da conservação da massa e da composição definida, que ainda não era muito bem entendida na época. No entanto, o modelo atômico de Dalton logo ficou obsoleto pelo fato dele já mostrar limitações para as descobertas científicas da época. Alguns experimentos eles evidenciaram uma relação entre matéria e eletricidade.
Em 1800, William Nicholson e Anthony Carlisle demonstraram a decomposição da água nos gases hidrogênio e oxigênio por meio da eletrólise. Em 1882, Michael Faraday evidenciou que em uma eletrólise, a quantidade de produtos formados depende da quantidade de reagentes e da quantidade de eletricidade. Ao realizar experimentos em tubos de Crookes, J. J. Thomson mostrou que a matéria é constituída de partículas negativas. Então, gente, pelo fato do modelo atômico de Dalton ser indivisível e não admitir que a matéria não fosse constituída de partículas carregadas, esse modelo ele entrou em desuso e, como no quadrinho azul, podemos dizer que o modelo atômico de Dalton era insuficiente para explicar os fenômenos elétricos da matéria. Bem, antes de falarmos, do próximo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson, a gente precisa entender alguns experimentos que levaram a ele. Dentre eles, temos os tubos de Crookes, que são tubos de descarga de gás ligados a uma fonte de alta voltagem, cerca de 20.000 volts, em um ambiente de baixa pressão. Esses tubos eles foram construídos pelo Sir William Crookes por volta dos anos de 1850 e por isso que eles receberam esse nome. Bom, aí na figura direita a gente pode ver que são tubos de vidro que possuem um cátodo e um ânodo ligado a uma fonte de alta tensão e são preenchidos com gás, por exemplo, gás hidrogênio. À medida que a pressão dentro do tubo diminui, veja que o tubo está ligado a uma bomba de vácuo, o gás começa a emitir uma certa luminescência, que vai ficando mais forte com a maior diminuição da pressão interna. Quando a pressão ela diminui muito, a incandescência diminui e a extremidade do tubo, perto do ânodo, ela emite uma incandescência esverdeada, como a gente pode ver na figura abaixo. Se um pedaço de metal é posto entre o cátodo e o ânodo, uma sombra da amostra é projetada na região do ânodo, como visto aí na figura à esquerda. A explicação para esse fenômeno é que a baixas pressões é evidente que alguma coisa sai do cátodo, que é o polo negativo, e vai para o ânodo, que é o polo positivo. E essa incandescência ela é resultante das colisões dessas partículas que saem do cátodo em direção ao ânodo com as moléculas do gás. Pensou-se que se tratava de um raio, e por isso foi chamado de raio catódico, já que o raio é originado no cátodo. E esse nome, ele inclusive é até usado até hoje. Conclui-se também que as partículas do raio catódico saíam em linha reta, visto que era formada uma sombra quando um pedaço de metal era posto no meio. Veja que o raio, se ele assumisse qualquer direção, não seria formada uma sombra. No entanto, é importante frisar que por muito tempo a natureza desse raio catódico permaneceu um mistério. Em 1887, o físico J. J. Thomson observou que o feixe de raios catódicos mudavam de direção quando uma placa carregada era aproximada. No caso, quando uma placa carregada positivamente era aproximada, o raio catódico ia em direção a ela. E o contrário era observado quando uma placa carregada negativamente era aproximada do raio catódico. Thomson testou vários materiais usados como cátodo e ele concluiu que o fluxo de partículas que saíam do cátodo eram, na verdade, partículas de carga negativa que estavam presentes em toda a matéria. E a essas partículas ele denominou de elétrons. Em 1908, o físico americano Robert Millikan realizou um experimento muito importante em que ele determinou a carga do elétron. Nesse experimento, ele construiu uma câmara dividida em dois compartimentos unidos por uma abertura, onde no primeiro compartimento, esse de cima aqui, um aerossol de partículas de óleo foi vaporizado. Daí, ao migrar para o segundo compartimento, através deste orifício aqui, elas foram bombardeadas por raio-x. Este raio-x, chocando-se com as moléculas de ar, arrancavam elétrons, onde alguns eram capturados pelas gotículas de óleo. Além disso, gente, o segundo compartimento ele era composto por duas placas carregadas, uma carregada positivamente e outra negativamente, que quando ajustadas conseguiam parar
né, uma gotícula de óleo no ar. Olha aí que coisa impressionante. E com o auxílio de um microscópio, ele mediu o tamanho de cada gotícula de óleo e calculou a carga delas. Ele repetiu esse experimento diversas vezes e determinou a carga de várias e várias gotículas individualmente, através da relação entre a força gravitacional, o tamanho da gotícula e o trabalho elétrico. Daí, Millikan descobriu que cada gotícula era carregada por um múltiplo de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, e concluiu assim que essa seria a carga do elétron. Bem, um pouquinho antes, o físico alemão Eugen Goldstein realizou um experimento em um tubo de Crookes modificado, como mostrado aí na figura direita, onde ele produziu um novo raio, chamado raio canal. Esse raio se comportava de modo oposto ao raio catódico quando próximo de um campo magnético ou elétrico, ou seja, indicando um feixe de partículas positivas. No caso, quando se aproximava uma placa carregada negativamente, o raio canal ia em direção à placa negativa. Nesse tubo de Goldstein, como ficou conhecido esse aparato, a conexão do tubo de vácuo fica bem próxima ao cátodo, olha aí, ó. Além disso, o cátodo ele possui orifícios. Logo, quando é ligado, as moléculas de gás de dentro do tubo se deslocam em direção ao cátodo. Daí, à medida que o gás se move com a diminuição da pressão, os elétrons que se movem no sentido ao contrário, né, que saem do cátodo indo em direção ao ânodo, arrancam elétrons do gás. E daí, as partículas do gás elas tornam-se carregadas positivamente, formando um feixe de partículas no sentido oposto. E esse experimento é muito importante porque ele mostrou a primeira evidência de que a matéria era constituída de partículas positivas, tá? Diante dessas descobertas, Thomson, por volta de 1904, propôs um modelo para o átomo que ficou muito conhecido como o modelo do pudim de passas. No seu modelo, o átomo é divisível e é constituído de partículas carregadas. Nele, os elétrons de carga negativa estão incrustados em uma esfera de massa positiva. O modelo de Thomson ainda considera o átomo maciço, mas conseguiu explicar parcialmente os fenômenos elétricos da matéria recorrente na época. Bem, mas logo depois o modelo de Thomson se tornou insuficiente, posto que ele não explicava a existência dos isótopos, ou seja, isótopos são átomos do mesmo elemento químico, mas que possuem massas diferentes, como por exemplo o hidrogênio e o deutério. E também ele não explicava o fenômeno da radioatividade. Em 1911, Ernest Rutherford e seus colaboradores, o Martin e o Geiger, eles realizaram um experimento muito famoso, no qual uma folha de ouro era bombardeada por um feixe de partículas alfa. Bem, nesse momento, a gente só precisa saber que essas partículas alfa são partículas de carga positiva, tá bom? Bem, nesse experimento, os pesquisadores perceberam que uma boa quantidade de partículas atravessava a folha de ouro, sendo revelados aí nesse anteparo de trás. Mas eles viram que algumas partículas sofriam desvios, inclusive desvio de 90 graus, né? E algumas partículas alfa, elas realmente emergiam da superfície da folha de ouro. Ou seja, eram rebatidas e não atravessavam a folha. Daí ele concluiu que as partículas que compunham o átomo estavam dispostas de modo difuso, com as partículas negativas mais esparçadas e as partículas positivas concentradas em pequenos pontos. E isso justificava os poucos desvios. Então, desse modo, a partir dos experimentos de Rutherford e seus colaboradores, o átomo já não era mais tido como uma estrutura maciça de fato. Então, Rutherford ele recorreu ao modelo planetário proposto pelo físico japonês Hantaro Nagaoka em 1904. Nesse modelo, o átomo ele seria composto por um pequeníssimo núcleo carregado positivamente, localizado no centro do átomo, rodeado por uma região comparativamente maior contendo os elétrons. Bom, daí eu gostaria de compartilhar esse trechinho do Russell, que diz o seguinte, vamos lá. Rutherford compreendeu que se
Elétrons carregados negativamente estavam distribuídos na maior parte do átomo, e se a carga positiva, compreendendo a maior parte da massa, estava concentrada em um minúsculo núcleo no centro do átomo, então não somente muitas partículas alfa passariam em linha reta sem apresentar deflexão, mas aquelas partículas alfa que passassem próximas do núcleo seriam fortemente repelidas por sua carga positiva. Tá certo? Daí, continuando aqui, né? Então, Rutherford demonstrou a existência, mais tarde, de uma partícula que tem uma massa muito maior do que a do elétron e tem a carga igual em grandeza de um elétron, mas de sinal oposto. E a essa partícula, ele deu o nome de próton. E ele concluiu que, embora os prótons contivessem toda a carga do núcleo, eles sozinhos não poderiam compor sua massa. Em 1932, o físico inglês James Chadwick descobriu uma partícula que tinha aproximadamente a mesma massa de um próton, mas não era carregada eletricamente. Por ser a partícula eletricamente neutra, o Chadwick a denominou de nêutron. Bem, no entanto, o modelo atômico de Rutherford ele possuía diversas limitações, né? E ele foi alvo de muita crítica na época. Tá? A mecânica clássica governava, né, o funcionamento do átomo de Rutherford. Segundo a teoria eletromagnética clássica, toda a carga elétrica que acelera, né, ela emite radiação. Por outro lado, o processo de emissão de radiação consome a energia da partícula. Rutherford estava bem ciente de que, de acordo com a física clássica, quando uma partícula carregada experimenta uma mudança de direção no seu movimento, no caso aí o movimento circular, né, em forma de aceleração, essa emite energia radiante. E isso é algo que não acontece a todo momento. Dessa forma, o elétron, enquanto caminha na sua órbita, ele perderia energia continuamente até colapsar contra o núcleo positivo. E o outro fator, né, foi o advento da mecânica quântica, que admitia que a energia, em uma escala muito pequena da matéria, é quantizada. Então, dessa forma, a gente pode dizer que o modelo atômico de Rutherford, além de ter problemas intrínsecos, ele era insuficiente para explicar os fenômenos quânticos. Bom, então, nesse período aí, né, houve vários fenômenos que intrigavam bastante a ciência, né? Como a radiação do corpo negro, o efeito fotoelétrico, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas o que eu quero chamar a atenção agora foi o fenômeno da espectroscopia, tá? Mais especificamente a espectroscopia de emissão. Bem, então o que é a espectroscopia de emissão? Quando a eletricidade ela passa através de um gás, por exemplo, pode ser o gás hidrogênio, ou quando este gás é aquecido a uma alta temperatura, o gás ele emite uma luz branca. E essa luz branca, quando atravessa um prisma, linhas espectrais são produzidas gerando um espectro de linhas, que a gente chama de espectro de emissão. Aí na figura direita é possível perceber que cada elemento possui um espectro de emissão característico. Por exemplo, o hidrogênio tem um espectro característico dele. O hélio, né, já tem outras linhas de emissão características. O neônio já tem muito mais linhas de emissão. E aí embaixo o mercúrio. Foi verificado que linhas de emissão características para cada elemento eram produzidas em outras regiões do espectro eletromagnético, sendo conhecidas como série de Balmer, que eram as linhas espectrais na região do visível, a série de Lyman, que eram linhas espectrais na região do ultravioleta, e a série de Paskin, que eram linhas espectrais na região do infravermelho. A equação de Heisenberg, proposta no final do século XIX, conseguiu reproduzir os valores obtidos experimentalmente para o espectro de hidrogênio. Então aqui, né, a equação de Heisenberg, veja que o lambda, né, é o comprimento de onda, o R é a constante de Heisenberg, e N1 e N2 eles vão assumir valores característicos para cada série. Então, por exemplo, aqui na série de Lyman, N1 vai ser igual a 1 e N2 vai assumir valores de números inteiros, né? 2, 3, 4, assim por diante. Na série de Balmer, N1 vai ser igual a 2 e N2 vai assumir valores de números inteiros, né?
acima do 2, né? 3, 4 e 5. E para a série de Pascal, N1 vai ser igual a 3 e N2 vai assumir valores de números inteiros acima de 3, né? Por exemplo, N2 igual a 4, 5, 6 e assim por diante. Bem, em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr, partindo aí das observações de Max Planck e de Einstein acerca da quantização da matéria, propôs um modelo atômico no qual a energia dos elétrons é quantizada. Nesse modelo, os elétrons estariam ocupando determinados níveis de energia e esses níveis de energia possuíam valores permitidos. Esse modelo ele seria uma espécie de adaptação do modelo de Rutherford, só que inserindo a teoria da quantização de Max Planck, quando ele estudou lá, né, a radiação do corpo negro. E é importante destacar que os modelos planetários não eram novidade, né? Como vimos aí nos slides anteriores, tínhamos o modelo do Rantaro Nagaoka e do Rutherford, mas o tratamento quântico dado por Bohr era novo. Em seu modelo, né, os elétrons podem migrar para outros níveis de energia, desde que eles absorvam a energia equivalente à diferença entre esses níveis. Com o passar do tempo, o elétron ele retorna ao seu nível de origem, emitindo a energia absorvida em forma de radiação eletromagnética. O modelo de Bohr ele tinha como consequência a seguinte equação para um elétron na camada N. Então veja que a energia do elétron na camada N, né, é igual a menos 1 dividido por N ao quadrado vezes 13,6 eletronvolts. E esse N ao quadrado é a camada onde o elétron está, né? A diferença entre níveis ela é similar à equação de Heisenberg. Veja que os índices N1 e N2 aqui, ó, da equação de Heisenberg correspondem à camada inicial e final que estão envolvidos em uma transição eletrônica em um átomo de Niels Bohr. Tá certo, galera? Então, cada linha no espectro de hidrogênio resulta da emissão de luz com comprimento de onda específico, que é resultante das transições eletrônicas, pois a diferença entre os níveis de energia são quantizados, ou seja, possuem energias definidas que, por consequência, têm comprimento de ondas específicos. No estado fundamental de menor energia, o elétron ele pode absorver várias quantidades discretas de energia. E aí na figura de cima é possível perceber, né, que as transições entre as camadas no átomo de hidrogênio vão corresponder às linhas de emissão no espectro. Então, com todas as condecorações e méritos que as observações de Bohr tiveram, é válido dizer que o modelo atômico de Bohr tinha como principal limitação o fato de considerar que os elétrons ocupavam órbitas circulares, além de estarem em regiões definidas no espaço atômico. Além disso, o princípio da incerteza de Heisenberg e a dualidade da onda-partícula eram como uma pedra no sapato para esse modelo. Então, antes de a gente falar do caráter dual da luz, a gente precisa entender que a discussão da natureza da luz não é algo muito novo, não. No século XVII, já havia uma grande controvérsia sobre esse assunto. Newton defendia que a luz possuía uma natureza corpuscular. E mais ou menos por volta de 1640, o físico holandês Christian Huygens, através de seus experimentos, defendeu que a luz se comportava como ondas, similares às ondas do mar. E as duas propostas explicavam satisfatoriamente o fenômeno da refração e da reflexão da luz. Mais tarde, em 1802, Thomas Young realizou um experimento clássico, conhecido como experimento da dupla fenda. E nesse experimento foi constatado o caráter ondulatório da luz. Bom, aí o que consiste esse experimento da dupla fenda, né? Nesse experimento, que é super clássico, né, foi construída uma câmara composta de 3 anteparos. O primeiro anteparo ele possuía uma fenda pelo qual a luz entrava e sofria difração. No segundo anteparo, esse aqui, ele possuía 2 outras fendas que eram, né, postas lado a lado, onde aconteciam novas difrações da luz difratada no primeiro edifício. E no terceiro anteparo,
eram projetadas as linhas de interferência da luz, similares às que ocorrem com as ondas, né? Mostrando dessa forma que a proposta de Hawkins estava correta. Bem, um pouquinho mais tarde, em 1905, Einstein, ao estudar o efeito fotoelétrico, assumiu que o caráter corpuscular da luz era a solução do problema, bem similar ao pensamento de Newton. E aí, para a gente entender, né, o que era isso, o efeito fotoelétrico ele é um fenômeno que consiste na emissão de elétrons de uma chapa de metal quando é incidida a radiação eletromagnética, por exemplo, a luz, né? Nesse fenômeno, foi observado que a frequência da luz era o fator crucial para o aumento da energia cinética pelo qual os elétrons eram expelidos da superfície do metal, e não a intensidade da luz. Daí, né, Einstein percebeu que o agente responsável pela ejeção de cada elétron era um fóton da luz, ou seja, uma partícula de luz que transferia aos elétrons uma quantidade específica de energia. Então, por exemplo, né, quando a luz incidente é da cor azul, os elétrons são ejetados mais rapidamente, né, diferente da luz vermelha. E a explicação para isso é que a luz azul seriam fótons, né, uma espécie de bola de bilhar de luz, que possuem mais energia do que um fóton vermelho. E esse experimento, né, essa visão de Einstein, mostrou que a luz não se comporta somente como ondas contínuas, mas também como um feixe de partículas. Bem, baseado na equação de Einstein para a energia de uma partícula de massa m e na equação de Max Planck para a radiação do corpo negro, o físico francês Louis de Broglie, né, que é a pronúncia em francês, propôs uma equação para a luz e posteriormente para o elétron que mostrava massa e comprimento de onda associado. Seria uma espécie de definição matemática do caráter dual das partículas. E essa equação ficou conhecida como equação de de Broglie. Mais tarde, em 1927, Heisenberg desenvolveu uma relação que mostra a existência de uma limitação natural de descrever o movimento de partículas atômicas. E essa observação, né, esse princípio, ficou conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg. Tal princípio estabelece que é impossível conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula. Bom, o ponto crucial desse princípio é que para a gente saber algo acerca da posição e do momento de uma partícula, é necessário interagir com ela, certo? Então vamos considerar a seguinte analogia. Imagine aí na sua casa, né, que você está em um quarto escuro e você deseja estudar o movimento de uma pena que se move. Bem, você poderia, né, estender sua mão e, ao sentir a pena, ter ideia da posição da pena. Entretanto, o fato de você tocar na pena vai fazer com que ela se mova para outra direção e ela não vai mais para aquela direção que você achava que ela ia, né? Considerar que você está no quarto escuro. Então perceba que o fato de você querer determinar a posição e o movimento da pena causou uma alteração na determinação exata da trajetória que a pena faria. Então aqui, né, dizemos que o ato de efetuar a medida causou uma incerteza. E o mesmo vale para partículas subatômicas, como no caso do elétron. Bem, no mesmo período, o físico alemão Erwin Schrödinger, aí grande figura, né, da ciência e fundador, né, por assim dizer, da mecânica ondulatória, escreveu uma equação que descreve o elétron em um átomo de hidrogênio. E essa equação ficou conhecida como a equação de Schrödinger. Só que aqui, né, eu não vou entrar nos pormenores dessa equação, pois eu acho que foge um pouco aí do escopo de um curso de Química Geral. Mas o que é necessário sabermos é que essa equação ela é do tipo diferencial, tá? E tem como solução uma função de onda. Bem, falando em função de onda, para a Química Geral, a gente pode elencar algumas características. A primeira é que a função de onda ela é a solução da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger determina como a função de onda evolui ao longo do tempo. A onda da função de onda
não é uma onda no espaço físico, é uma onda em um espaço matemático abstrato. E ela descreve o estado quântico de um sistema de uma ou mais partículas. Diferente da mecânica clássica, a descrição do sistema quântico ela é probabilística, já que é descrita a nível de função de onda, que possui probabilidades de posição. Isso aí, né, vai gerar o problema da superposição dos estados, que vai ser melhor entendido através do problema do gato de Schrödinger. Bem, aqui nesse último ponto, eu gostaria de dizer para vocês que a função de onda ela possui inúmeras características, como frequência, amplitude, energia, número de nós e etc. Isso faz com que a equação de onda de Schrödinger tenha diferentes soluções. Daí, em mecânica quântica, é dito que a função de onda tem múltiplos estados. E no cálculo, todos esses estados são levados em conta. Daí vem a questão da superposição dos estados, isso daqui que eu falei, né? Ou seja, todos esses estados coexistem no ambiente quântico. Estranho, né? Uma das formas úteis, né, que nos ajuda a entender esse problema é o exemplo do gato de Schrödinger. Bem, o exercício do gato de Schrödinger, ele consiste em uma caixa lacrada, né, contendo um gato, um contador Geiger, que é ligado ao martelo por meio de um dispositivo elétrico, e um frasco de veneno. Se o contador Geiger for acionado, a corrente elétrica ela vai passar pelo dispositivo, acionando, né, o martelo, quebrando o frasco com veneno, fazendo com que o gatinho, tadinho, morra, né? Agora, se o contador Geiger não for acionado, o gato vai permanecer vivo. Em um sistema quântico, o gato, após um tempo, ele estará vivo e morto ao mesmo tempo. Mas, né, se o observador abrir a caixa, isso vai interferir no resultado, fazendo com que apenas um resultado aflore. Ou seja, ele vai ver ou o gato vivo ou o gato morto, mas não uma mistura dos dois. E é isso que acontece no sistema quântico, tá? Esse exercício do gato de Schrödinger, ele é resultante da interpretação de Copenhague, né? Que é uma das interpretações que tenta entender esse dilema da superposição dos estados, tá? E isso, né, é chamado de colapso da função de onda, tá? Esse colapso da função de onda é essa predominância de um único resultado, mas é claro que existem outras interpretações, mas isso daí é coisa para outra aula. Bem, pela interpretação de Copenhague, a função de onda ela não tem um sentido físico, tá? Mas o quadrado da função de onda, né, o π ao quadrado, ele representa a probabilidade de se encontrar um elétron em uma região específica do espaço. Isso a gente chama de densidade e probabilidade. E ele fornece uma nova interpretação ao princípio da incerteza. Ao invés de localizar um elétron em um átomo, a proposta sugere calcular a região onde há uma máxima chance de se encontrar o elétron. Essas regiões são chamadas de orbitais atômicos. Então aqui, né, a gente tem os orbitais S, orbital P, os orbitais D e os orbitais F. Mas isso aí a gente vai ver na próxima aula. Então a gente pode resumir que o modelo quântico atual ele insere os princípios da mecânica quântica, só que de modo natural, tá? Não é uma imposição como foi no modelo atômico de Bohr. Os elétrons possuem um caráter ondulatório. A equação de onda de Schrödinger ele apresenta como solução funções de onda que descrevem um elétron nos átomos. O valor da função de onda ao quadrado, π ao quadrado, representa uma máxima probabilidade de encontrar o elétron no espaço, né? Esse espaço é o orbital. É um modelo de difícil visualização e ele vai brindar a gente com um novo conceito, que é o da nuvem eletrônica. E para terminar, temos aqui, né, um esquema, uma representação de como seria esse modelo atômico atual. Então teremos um núcleo composto de prótons e nêutrons, responsável pela massa do átomo, e ao redor teríamos uma nuvem eletrônica,
né, que seria a representação desse orbital, onde há uma máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Bem, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê em breve. Até mais.